Olá, amigos amantes do futebol americano, estamos aqui para mais um programa da TV FPFA. Renato K, juntamente com Carlos Couto, tudo bom, Carlitos? Bom, Renato. Com Felipe Oliveira. Tudo bem, beleza? Beleza, Felipe. E nesse programa teremos a presença de Anderson Candioto do FPR Bros Spiders. Tudo bom, Anderson? Tudo bom. E também do jogador Digão, da equipe do Foz Black Sharks. Tudo bom, Digão? Opa, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos começar falando sobre o último jogo da rodada da temporada regular do Campeonato Paranaense, né, Carlitos? Foi o jogo entre Opção Pairos e o Norte Paraná. Era um jogo, relembrar o pessoal, era um jogo que ficou, havia sido adiantado, né, anteriormente por conta de mau tempo. E foi realizado nesse final de semana, no domingo. O Pairos recebeu o Norte Paraná, saiu vitorioso 54-6 da partida. Lembrando que a partida acabou alguns minutos antes realmente do cronômetro zerar. Como o placar já estava elástico e já havia sido percorrido mais de 3/4 da partida, o jogador precisou sair do campo, removido pela ambulância, e a arbitragem cumpriu o regulamento e finalizou a partida, né? Então, com essa partida, a gente fecha realmente todas as 28 partidas da temporada regular do Paranaense. E o Felipe vai falar um pouco mais de estatística aí, mas eu só já cito aqui de início que neste ano a gente, no campeonato, fez anotou a maior quantidade de pontos de toda a história do Paranaense. Foram 1.544 pontos. O que é uma característica que já vem desde o Paranabol 2, já da segunda edição, que só vem aumentando o número de pontos por temporada. Então aí mais um recorde para esse ano. E a cidade de Maringá, região de Maringá, sediando seu 6º jogo do Campeonato Paranaense, agora empatando também com a cidade de Colombo. E só abrindo um parênteses, no próximo jogo, Paranabol, que a gente vai comentar ainda bastante sobre isso, a cidade de Campo Largo vai empatar também com a cidade de Foz do Iguaçu, com 18 jogos realizados lá. E o que mostra também enfim, um novo rumo que o futebol americano paranaense está tomando. Depois a gente fala um pouco mais. E o Maringá Pairos chegando à sua 6ª vitória, que é o mesmo número de vitórias que o Ponta Grossa Phantoms teve. A diferença é que o Pairos conseguiu essas 6 vitórias em 15 jogos e o Phantoms demorou 22 jogos para alcançar essa marca. Outro dado também, o Maringá Pairos, perdão, ele chegou aos 201 pontos na temporada regular e foi a melhor equipe, o melhor ataque das equipes que não passaram para pós-temporada. E o Norte Paraná se junta a Ponta Grossa Tigers, Black Knights, Predadores, Legends, Guardian Saints e Unicentro Knights, que no ano de estreia não venceram. Bom, dado isso, veja como é que ficou a classificação após a temporada regular. Em primeiro lugar, a equipe do Paraná HP com 7 vitórias e nenhuma derrota. Em segundo, a equipe do Coritiba Crocodiles com 6 vitórias e 1 derrota. Em terceiro, a equipe do UFPR Brown Spiders com 5 vitórias e 2 derrotas. Em quarto, a equipe do Foz do Iguaçu Black Sharks com 4 vitórias e 3 derrotas. Na quinta posição, a equipe do Unicentro Knights com 3 vitórias e 4 derrotas. A equipe do Opção Pairos vem em sexto com 2 vitórias e 5 derrotas. Em sétimo, Curitiba Guardian Saints com 1 vitória e 6 derrotas. E sem nenhuma vitória na competição, a equipe do Norte Paraná na 8ª colocação. Vamos começar então falando sobre a disputa de terceiro lugar do Campeonato Paranaense. Antes de falar sobre isso, o Felipe tem umas estatísticas pra gente, né, Felipe? Falando um pouco da história do Campeonato Paranaense, para quem não acompanha enfim, há muito mais tempo, a gente já está na 7ª edição do Campeonato Paranaense. O campeonato começou em 2009, foi disputado um torneio, basicamente. O sistema de disputa era um torneio de 3 dias. 8 jogos foram disputados para a gente conhecer o campeão aquele ano. Hoje, né, a gente precisa de 30 jogos de uma temporada regular com 7 semanas, né, um número bem interessante, né, para a gente poder acompanhar cada semana com 4 jogos, enfim, bastante movimentado, diversas cidades do estado envolvidas para a gente conhecer o campeão. E só para a gente também relembrar, para ver como a evolução do campeonato, todas as equipes que participaram, o Campeonato Paranaense já teve 15 equipes disputando, todas essas ao longo das suas 7 edições. Em 2009, o Barigui Crocodiles iniciou. Em 2009, em 2010, aí em 2011 a equipe fez a parceria com o Coritiba e passou a se chamar Coritiba Crocodiles. A gente também tinha o Curitiba Brown Spiders, o Foz do Iguaçu Black Sharks disputou aquela edição, Curitiba Hurricanes e as 2 equipes de Ponta Grossa, o Tigers e o Ponta Grossa Black Knights. Em 2010, a equipe do Ponta Grossa Tigers e do Ponta Grossa Black Knights fizeram a fusão, a primeira fusão no Campeonato Paranaense, das equipes do Campeonato Paranaense, e formaram o Ponta Grossa Phantoms. Em 2011,
Curitiba Predadores entrou no campeonato. Em 2012 foi a vez da estreia do Legends, o FPR Legends. E em 2013, a equipe de Curitiba, a Curitiba Guardian Saints. Em 2014, aí vieram 3 equipes, uma grande reformulação começou a partir de 2014. Mais uma fusão entre o Curitiba Hurricanes e o Curitiba Predadores, deu origem ao Paraná HP. Também tiveram a estreia de Maringá Pirates e Unicentro Knights. E nesse ano, as equipes que estrearam, a equipe do Candiota, o FPR Brown Spiders e também a equipe de Cambé, o Norte Paraná. O FPR Brown Spiders é também fruto de fusão, né? Fruto da fusão entre o FPR Legends e a equipe do Curitiba Brown Spiders. Tradicional. Só até, você citou, são 30 jogos, na verdade são 30 jogos no total, né? 28 na temporada regular. E o que a gente estava analisando aqui antes da gente começar a gravação é que a gente está realmente trabalhando, abrangindo cada vez mais o nosso território do estado. E este ano, por exemplo, foram apenas 10 jogos na cidade de Curitiba e 18 em outras cidades que não a capital. Então a gente vê aí quase 2 vezes mais jogos disputados em cidades fora de Curitiba do que realmente dentro da cidade. Isso mostra realmente que o campeonato está realmente se abrindo cada vez mais aí para a cidade de fora, né? Começando então essa rodada de perguntas, hein, com os nossos entrevistados aqui, o Anderson Candiotto e o Digão, da equipe do Foz Black Sharks. Carlitos. Boa noite, Candiotto. Boa noite, Digão. Boa noite. Na verdade, Candiotto, eu queria até perguntar para ti a primeira. Eu, como integrante da HP, até passei ano passado por realmente esse processo de fusão, que é um processo bastante interessante. É uma coisa única quando você traz realmente 2 equipes que já estavam na estrada há algum tempo, estavam participando inclusive em um alto nível aí no campeonato. E quando se une 2 elencos, 2 diretorias, 2 comissões técnicas, tem uma série de ajustes a fazer, né? E tal como o HP fez ano passado, o UBS esse ano também conseguiu demonstrar em campo um resultado bastante expressivo, um resultado bastante bom. Eu queria que você falasse aqui para todo mundo como que foi realmente essa experiência, tanto na diretoria quanto na comissão técnica, como que foi realmente o ajuste do elenco, o que vocês estão mirando aí pela frente, enfim, essa decisão em terceiro lugar, qual a expectativa? Bom, primeiramente a nossa expectativa era estar nesse evento. Então, quando a gente começou as conversas e que a gente definiu pela fusão, a gente começou a traçar metas, e uma das metas era estar no evento Paranabol. A gente sabia que primeiro e segundo colocado seria uma disputa muito difícil, porque Croco e HP são 2 equipes muito sólidas, muito competitivas, mas a gente sabia que a gente tinha condições, logo na junção do elenco, que a gente poderia estar entre os 4. O processo de fusão em si é um processo um pouco delicado, você mexe com muitas zonas de conforto. Então, assim, teve gente que não gostou no início, mas com certeza a grande maioria assim, aceitou muito bem e o pessoal, a gente estava com medo, né, de repente a competitividade afastar bons jogadores, e foi exatamente o oposto, assim. Então a gente não fazia ideia do quanto isso ia ser positivo até que aconteceu, assim. A gente conseguiu encaixar boa parte do sistema tático, até que as equipes, de certa forma, taticamente dentro de campo jogavam de maneira um pouco parecida, só que cada uma tinha o seu ponto forte. E assim, a gente ainda está num processo de muita construção, assim. O Coach Wayne, ele é muito metódico e ele não faz as coisas para ganhar o próximo jogo, ele planeja a formação da equipe de acordo com a temporada inteira. Então a gente sabia que esse primeiro semestre seria um semestre muito complicado. Quando a gente viu a tabela, a gente sabia que não tinha margem para erro, a gente tinha que ter chego na segunda metade do campeonato num determinado nível para conseguir almejar o nosso objetivo. Eu acho que a gente conseguiu cumprir bem o nosso papel e dentro do planejamento a ideia é que a gente consiga melhorar ainda mais para o segundo semestre. Com certeza, fez uma temporada bastante bonita aí. Eu acho bastante interessante que o UBS manteve justamente essas características que você citou dos antigos times e deu uma ênfase nisso. Então a gente vê hoje o UBS com, por exemplo, né, na minha opinião, o ataque aéreo do UBS é realmente o marco da equipe, né? É a força da equipe. É uma equipe que realmente tem uma jardagem aérea muito grande, tem uma gama de receivers, de alvos recebedores, né, bastante vasta. Então não é uma equipe fácil de marcar.
Eu gosto muito da linha ofensiva do UBS, traz bastante segurança para o QB. E nas corridas é uma linha que ganha bastante yardagem também para o seu running back. Então eu acho que realmente o UBS é mais um exemplo que o Estado do Paraná traz aí, de equipe que trouxe através da fusão aí uma nova equipe com muito mais poderio aí, não somente para o estadual, mas para o nacional também. Até falando de ataque, a gente teve um encaixe muito bom, porque o FPR Legends não tinha, por exemplo, apesar de ter bons corredores, a gente não tinha um bom jogo corrido. A gente sempre teve peças boas, mas nunca uma unidade boa. Então, a hora que a gente começou a trabalhar o jogo corrido junto com o jogo aéreo, a gente conseguiu melhorar, de certa forma, o desempenho dos ataques anteriores. Então, assim, por mais que o antigo Curitiba Brawl Spider também tivesse um bom ataque aéreo, o forte dele sempre foi o jogo corrido. E no caso do Legends, era exatamente o oposto. A gente não tinha um bom jogo corrido, a gente fazia os scouts, às vezes davam jardas, muito poucas jardas terrestres, e em compensação a isso, a gente conseguiu unir bem essas duas unidades, que formam na verdade uma unidade só, e o N conseguiu explorar, ainda está explorando. Então cada semana a gente tem uma jogada nova, uma coisa nova, um conceito novo. A gente ainda está evoluindo, amadurecendo esse processo para tentar tornar essa unidade única e consiga se manter por muito tempo. Maravilha. A gente estava discutindo aqui antes do programa começar, que das 4 equipes que estão no Paranabol, na verdade apenas uma que não passou por esse processo de fusão ou incorporação, enfim, né? Então a primeira delas, antes mesmo de todo esse histórico aqui, foi o Crocodiles junto com o Centurions, né? Quem é mais antigo do futebol americano consegue recordar disso. Aí ano passado foi o Hurricanes com Predadores, fundando o HP, e este ano foi o Curitiba Brawl Spiders com o FPR Legends, formando o FPR Brawl Spiders. A única equipe que não passou por esse processo, né, que a gente pode dizer que de nome, né, traz a maior tradição, mais longínqua tradição, que é o Black Sharks. E Digão aí, já fazendo, até emendando a pergunta aí, é um trabalho bastante interessante que o Sharks, o pessoal do Sharks está fazendo, que ainda não fez, na verdade, um bom campeonato ano passado, ficou em 6º colocado na classificação geral do Paranaense, mas no segundo semestre conseguiram mexer algumas peças, trabalhar com a equipe, trabalhar com o elenco, conseguiram o título nacional, né, da Liga Nacional, e este ano, com alguns reforços, enfim, você pode falar um pouquinho mais aí, se possível, qual foi o planejamento de vocês, o que vocês fizeram para mudar, mas já para esse ano com alguns reforços aí vocês conseguiram trazer um time aí bastante competitivo, que deu bastante dificuldade aí, bastante trabalho, né, tanto para o Crocodiles, quanto para o HP, quanto para o próprio Brawl Spiders nas partidas da temporada regular. O nosso objetivo desde o início do campeonato era conseguir voltar a disputar o Paranabol. Salvo engano, nós não jogávamos o Paranabol desde 2011 e nosso primeiro planejamento, quando a gente mudou a diretoria, trocamos algumas peças em relação ao ano passado, a diretoria foi sentar, conversar e ver o que nós precisávamos para conseguir chegar a esse objetivo, né? Então, alguns erros que nós cometemos no ano passado em relação à formação do elenco, em relação à forma de conduzir o time no primeiro semestre, no segundo semestre nós já procuramos fazer de tudo para que não ocorresse, tanto é que colhemos os frutos, né? Conseguimos aí o título da Liga Nacional e manter um trabalho de um time que ganhou uma liga para o ano seguinte, no caso o Paranaense aqui, foi um pouquinho complicado, porque alguns jogadores nossos aqui acabam tendo esse estigma de fui campeão, vou tirar umas férias agora. Só que se você pega um calendário e você vai observar, é pouco tempo de treino. Então a Liga Brasileira finalizou dia 15 de novembro do ano passado e agora em fevereiro estava iniciando de novo o Paranaense. Então não dá 4 meses, não dá 120 dias de treino. Mas assim, principalmente o Marcos Vasconcelos do Gás aí parou, conversou, analisou o que mais precisava a gente se reforçar. Infelizmente aqui em Foz do Iguaçu nós não temos assim muito material humano, não temos assim muitos jogadores, muitas pessoas que acabam aderindo ao esporte, que queiram vir aqui de fato aprender a jogar conosco. E por causa disso, né,
a gente conseguiu com o apoio de patrocínios, trazer alguns jogadores de fora e tem reforçado muito a equipe. No primeiro semestre do ano passado, nós tivemos a experiência de trazer 2 americanos jogar conosco. Ótimos jogadores, excepcionais jogadores. Só que eles eram ótimos jogadores em campo, só que não conseguiam nos transmitir esse conhecimento deles. Eles não conseguiam parar e nos ensinar a jogar. Eles não conseguiam pegar e fazer um gameplay para nós, por exemplo. Eles eram apenas jogadores. E, no caso nosso agora, que a gente conseguiu trazer os mexicanos, já não existe tanto no caso, o obstáculo da língua, né? A gente já consegue se comunicar, porque quem mora em Foz do Iguaçu aqui é bem comum a pessoa, não digo falar fluentemente espanhol, mas é bem comum a gente conseguir se comunicar em espanhol. Então o obstáculo da língua acabou caindo por terra, né? Que era diferente dos americanos, e os mexicanos são um pouco mais receptivos no que se diz a respeito de ensinar o futebol americano, de parar, de mostrar, de explicar, de fazer um gameplay. Então todo pré-jogo eu recebo um relatório dos mexicanos, que eles param, assistem os jogos dos nossos adversários, fazem gameplay, tudo que está acontecendo. E isso, a longo prazo, eu acredito que vai melhorar muito a nossa equipe. Tanto é que tem os jogadores nossos hoje que, tipo, no início da temporada a gente imaginava, com um ano aí vai estar podendo começar a jogar no Special Team, vai estar podendo começar durante uma partida. E não, porque jogadores nossos que têm treinado com eles, têm aprendido e têm sido destaque aí, que é o caso do Gazinho, que até é filho do Gazo. Ele, no jogo contra o Spiders, eu acho que ele marcou 2 TDs. E o rapaz, o moleque tem 16 anos, né? E tudo isso é fruto que estamos colhendo. Trazer esse pessoal de fora, tá nos ensinando e tal. Então, estamos trabalhando aí. E agora, que conquistamos nosso objetivo, que era chegar ao Paranabol, a gente vai tentar fazer de tudo aí para trazer o 3º lugar para Foz do Iguaçu. Então, Digão, eu até ia fazer essa pergunta para você já antecipadamente respondeu. Então eu vou colocar realmente em números isso que você acabou colocando. O Black Sharks ele não demorou um pouco para classificar, veio realmente na penúltima rodada, por conta daquele jogo adiado. Então teve que esperar um pouco mais, foi um pouco mais apreensivo pela parte, né, dos jogadores do Black Sharks, mas de qualquer forma a classificação veio. E a equipe retorna, como você também colocou, depois de 4 anos para um jogo de pós-temporada. A última vez que a equipe esteve foi justamente em 2011, e também em 2010, né, lembrando que o Black Sharks foi uma vez vice-campeão paranaense em 2010. E nesse período aí de 2009 a 2011 que o Black Sharks viveu o melhor momento da história, chegando até o 5º colocado no Campeonato Brasileiro naquele ano. E na minha opinião, realmente o Black Sharks é uma das equipes mais tradicionais nessa ideia que a gente estava colocando, da equipe que não fez fusão, que vem mantendo toda a sua história desde 2008, uma das equipes mais tradicionais. E o que você também colocou sobre os mexicanos, só pra gente ter uma ideia, o ano passado a média do Black Sharks ficou em 20 pontos, 20,7 pontos por jogo o ataque produziu. Esse ano são 38,5 pontos. Então é bem gritante, é bem notório a ajuda, o empenho, enfim, dos mexicanos no time. Só para ressaltar, para mostrar que realmente a equipe está retomando sua melhor forma. O ano passado já com o título nacional. Você acha que agora chegou a hora da equipe voltar realmente e conseguir lutar pelo 3º lugar e quem sabe realmente sair com uma vitória? Você acha que a equipe está pronta para isso? Todo jogo, ainda mais em especial o futebol americano, né? Só vai ser decidido em campo, entendeu? Tá aí o FPR Ball Spires, que é uma baita de uma equipe, tipo, mostraram aí, jogamos contra eles aqui, foram adversários duríssimos, né? É óbvio, ninguém entra em campo para perder. Só que no jogo que fizemos aqui em Foz, todo mundo escondeu leite, entendeu? A nossa defesa jogou com 3 formações no máximo, nosso ataque fez jogadas extremamente básicas. E o nosso objetivo vai ser um ótimo jogo, vai ser um jogo excepcional. Típico jogo mesmo da tradição do Brawl Spires. O primeiro jogo, o segundo jogo que eu joguei na minha vida contra o Brawl Spires, a gente perdeu para eles de 6-0. Então, jogar lá em Curitiba, a gente com 24 jogadores lá, e perder de 6-0 para uma equipe igual o Brawl Spires, que acho que naquele ano ele acabou figurando
a final do Paranaense. Então, além de tudo, além de ser um adversário duríssimo, né, um ótimo time, tem a tradição, né, que é o clássico, antigamente chamava o clássico BS, né, nós acabamos falando aqui o clássico BS, e sobre ganhar ou não, só no campo mesmo para ver. A gente vai fazer o máximo para trazer vitória para Foz do Iguaçu. Estamos viajando para Curitiba, a gente nunca viaja, nunca entra em campo para perder. Então vamos viajar sim e vamos fazer o máximo, né? E se for de nosso merecimento, e se o placar ajudar, vamos de fato ganhar. E até mesmo contra o próprio FPR Legends, né, Digão? A equipe do Sharks fez jogos duríssimos, tanto aqui em Curitiba quanto em Foz do Iguaçu, né? Não entendi. Até mesmo contra a equipe do FPR Legends, o Sharks fez jogos duríssimos, tanto em Curitiba quanto em Foz do Iguaçu. Justamente, acabei falando sobre o Boys Fires. Sim, contra o Legends foram jogos bem complicados mesmo. A gente jogou contra eles na final da Copa Integração, que só quem estava em campo sabia qual que era o nosso drama. A gente jogando de uma forma extremamente limitada, jogando em casa, acabamos sendo com a vitória. E até mesmo no jogo da Liga, né, no jogo que eles vieram para Foz do Iguaçu no passado, ali, a gente venceu com eles, estou enganado, 1 ponto de diferença com o Fracaro, que na minha opinião é um dos melhores kickers do Brasil, chutando um field goal nos últimos segundos de jogo, né? Então, juntou as duas equipes aí que sempre foram difíceis de enfrentar, equipes com uma boa... A gente tem uma boa história, entendeu? Em confrontos contra eles. Juntou as duas equipes aí, ficou um pouco mais na minha vida ainda. Bom, Felipe, tem alguma coisa mais para falar sobre essa partida? Eu queria perguntar pro Candiotto, para finalizar. O UBS chegou pela primeira vez, ou melhor, no ano de estreia, né, já conseguiu de cara após temporada. Fatos que quem também conseguiu foi o Ponta Grossa Phantoms, o Pyrus e o HP ano passado, vocês repetem esse feito. Você comentou sobre a tabela, que vocês não poderiam errar, não poderia ter um tropeço, perder para um time de menor expressão, não haveria espaço para essa derrota, para um tropeço. Você acha que a equipe, como você falou, vem evoluindo, vem melhorando jogo a jogo, é possível chegar na 13º lugar, apresentar ainda mais essa evolução e, de fato, conseguir a vitória e enfim, poder sair vitorioso desse jogo, desse confronto em 3º lugar? Eu acho que é totalmente possível. Como o Digão falou, no último jogo entre Black Sharks e o FPR Brown Spiders, todo mundo escondeu o osso, né? Ninguém mostrou as principais jogadas. A gente sabe, a gente está estudando muito o time do Sharks, que é uma equipe extremamente difícil de se enfrentar desde sempre. Então, em contrapartida, além disso, né, a gente está treinando muito em cima do adversário. A gente tem mudado a nossa forma de jogar ao longo do campeonato, conforme a gente enfrenta, a gente vai evoluindo, a gente vai enfrentando os adversários. Eu acho que tem tudo para ser talvez o jogo mais difícil, porque agora tem uma motivação a mais, né? Não são só os grandes clássicos, mas também as grandes decisões que fazem com que você treine mais, que você corra mais, que você queira mais. Eu acho que o Sharks vai viajar 10 horas para chegar aqui e brigar de igual para igual. Então a gente acredito que a gente vai estar preparado para fazer um grande jogo e com certeza que é o que o evento pede, né? Nada mais do que isso. Normalmente as decisões de 3º lugar, historicamente, elas são sempre bastante disputadas. A média de ponto de uma decisão de 3º lugar é em 37 pontos por jogo. Nos últimos 3 anos a diferença não foi superior a 4 pontos. É o que vai ser apresentado nesse jogo? Você acha que vai ser um jogo no detalhe, de muitos pontos, decidido no detalhe, na última posse de bola, no último segundo? Como o Digão falou também, é tudo dentro do campo. Às vezes o detalhe está no começo da partida e desencadeia um placar elástico. Então pode ser que, se o detalhe, a gente conseguir abrir, por exemplo, 2, 3 posses de bola, o adversário já precisa mudar totalmente o seu estilo de jogo. Isso pode aumentar o placar, assim como pode acontecer no quarto e o placar ficar apertado. Então depende do momento. Assim. A gente teve experiência, por exemplo, contra o HP, que a gente estava fazendo uma partida consistente e por conta de 2 ou 3 erros
eles abriram uma posse de bola, maior posse de bola, e a gente teve que mudar o nosso plano de jogo e acabou ficando difícil pra gente. Então acho que contra o Sharks não vai ser diferente. Então se a gente conseguir manter um jogo equilibrado, vai ser decidido no final, como foi o último confronto. Bom, gostaria de agradecer a presença dos dois jogadores aqui, ao Anderson Candiota, ao Digão. A partida de terceiro lugar terá início às 10 horas da manhã, né, Caritas? Às 10 horas da manhã, será em Campo Largo, né, na conhecida Arena Top Line, neste sábado agora, dia 20. E é um jogão realmente, um jogo fantástico aí, digno de decisão de qualquer aí. É um jogo que, na minha opinião, vai ser tão valioso quanto a final e é um exemplo aí para todo mundo assistir e aprender bastante com esse jogo. Bom, vamos encerrando esse primeiro bloco. No próximo bloco teremos aqui a presença de Henrique Puca, da equipe do Curitiba Crocodiles, e do Nilo Tavares, pela equipe do Paraná HP. Já voltamos, até mais. Retomando a TV FPFA, nesse segundo bloco teremos aqui a presença de Henrique Puca, do Curitiba Crocodiles. Tudo bom, Puca? Tudo jóia. E também de Nilo Tavares, pelo Paraná HP. Tudo bom, Nilo? Tudo ótimo. Antes de entrevistar os dois, Felipe, o que você tem de dado pra gente sobre essa final aí, cara? Bom, falando rapidamente da final, normalmente a final é o jogo mais pegado, com uma menor média de pontos também. A média de pontos da final é 25 pontos apenas por jogo, comparado a esse terceiro, que é muito mais. E em 4 finais, das 6, a diferença ficou em apenas uma posse de bola. E a final que mais aconteceu foi Curitiba Crocodiles e Curitiba Brown Spiders, por 3 vezes. E esse ano é a primeira vez que duas equipes se enfrentam em anos consecutivos. Ano passado, Paraná e HP também se enfrentaram. E já aproveitando então, falando do HP, perguntando pro Nilo, os números do Paraná HP desse ano, realmente não há dúvidas, a equipe foi melhor todo o campeonato, melhor defesa em 2015, primeira vez que não é o Curitiba Crocodiles que chega à final com a melhor defesa. O ano passado o HP já tinha chegado na final com o melhor ataque, esse ano foi a vez de chegar com o melhor ataque e melhor defesa. A campanha realmente é impecável. Outros dados aqui que a gente tem, que a equipe tem a melhor segunda média em uma temporada regular, com 53 pontos de média, só perde pro Croco de 2013, que ficou com 64 pontos de média, e tem a terceira melhor média de pontos sofridos em uma temporada regular. Enfim, Paraná HP 2015, pelo que os números mostram, tem tudo para ficar com o título. Você acha que chegou a hora o Curitiba Crocodiles de realmente enfrentar o seu maior rival, de fato, no estado do Paraná? Bom, os números que você apresentou aí, eles são realmente muito bons, né? Mostra aí o que está sendo o trabalho que o HP tem feito. De 2014 para cá, houve uma mudança de comissão técnica. O Paraná HP trabalhou bem mais esse ano em relação a 2014, que também foi trabalhado muito. Nós tivemos bons resultados em 2014 no Paranaense, tivemos o vice-campeonato, e depois disso, com essa troca de comando na comissão técnica, o Paraná HP corrigiu algumas coisas que não deram muito certo no ano passado, e a ideia era essa, a ideia era vir bem mais forte esse ano para a gente tentar o título, né? Em relação a favoritismo ou não, eu considero ainda o Curitiba Crocodiles como favorito ao título, pelo próprio histórico, apesar dos números que o HP tem nesse ano, são os números desse ano. O Curitiba Crocodiles tem um histórico de 6 campeonatos consecutivos, e isso a gente não pode em nenhum momento negar que o favoritismo é do Curitiba Crocodiles. É o time que mais decide e o time que conseguiu até agora vencer todos os campeonatos paranaenses. Então assim, eu friso isso novamente, o favorito pro Campeonato Paranaense 2015 é o Curitiba Crocodiles, mas é dentro de campo que a gente vai ver o resultado, isso ainda não aconteceu. Até puxando, na verdade, a final do Paranaense 2014, a HP Crocodiles, na ocasião o Crocodiles se classificou em primeiro, o HP em segundo. Na temporada regular ano passado, o Crocodiles, na primeira rodada, o Crocodiles ganhou de 10-0 do HP. E a final foi decidida realmente pelo ST. Foi um jogo extremamente equilibrado, muito bonito de se assistir, né? Foi 7-6 o placar. O
o Crocodiles conseguiu bloquear um extra point após um TD do HP. E o HP teve uma chance de converter num field goal razoavelmente distante, enfim. Nos últimos segundos de jogo, o chute saiu por pouco, né, para fora. Foi realmente um final bastante emocionante. Mas mostrou que as duas equipes fazem realmente, conseguem trazer para dentro de campo um duelo muito elevado, né, com um nível muito elevado. Foi assim este ano também, né? Então esse ano na segunda rodada as duas equipes se enfrentaram, o HP recebeu o Crocodiles novamente em casa, ganhou por 14-7, na verdade virou, o Crocodiles saiu à frente, eu acho que ainda no primeiro quarto, você pode me corrigir aí. O HP foi pontuar somente no terceiro quarto e virar no quarto quarto, se eu não me engano, né? No final do último quarto. Isso, então foi realmente mais um jogo emocionante e mais um jogo decidido por pouco, apenas uma posse de bola, né? Então, para essa final, eu pessoalmente não tenho como dizer, talvez um time seja mais favorito ou outro, né? O Crocodiles, a gente tem que recordar que é uma equipe que já, como o próprio Nilo falou, está aí há 6 anos, em 6 anos perdeu apenas 2 jogos, né? Isso é uma coisa que tem que se destacar. E está com um planejamento feito realmente a longo prazo e a gente consegue ver isso. A equipe está mudando, a equipe vai rejuvenescendo, trocando jogadores, mas a equipe está sempre disputando ali em alto nível. E o HP conseguiu trazer um modelo semelhante, é lógico, é muito pouco ainda para analisar, são 2 campeonatos apenas, mas a gente vê já um time bastante modificado em relação ao ano passado, com algumas peças diferentes, né? E ainda assim mantendo um alto nível em campo também, batendo de frente aí com o Crocodiles nessa final. Revanche é complicado de falar, né? Quem que vai, é o HP que vai estar em clima de revanche em relação à final do ano passado, ou é o Crocodiles em clima de revanche em relação ao jogo dessa temporada regular, né? Mas, Puka, na verdade o Crocodiles, como o Nilo falou, é o favorito. Eu queria saber se você realmente vê dessa forma, tá? E o que você espera realmente desse confronto? Porque a primeira partida, as duas equipes ainda estavam com pouco material, digamos assim, de análise do adversário. Então, início de temporada, as equipes geralmente mudam muito o plano de jogo, a forma de jogar, né? É lógico, mantém alguma raiz, mas muda muita coisa. Então, era um jogo onde as equipes não conseguiram estudar muito. Agora é diferente. Agora, provavelmente, as duas equipes, as duas comissões técnicas são muito boas para fazer isso, tem um scout completo do adversário e vão preparados para isso em campo, né? Eu acredito que as duas equipes vão trazer novidades para campo, né? Mas na sua opinião, né, a questão do favoritismo e o que você acha que realmente pode trazer diferença o HP e o Crocodiles dentro de campo? Então, o que eu acho que pode trazer a diferença em campo é justamente a experiência do Crocodiles em finais, inclusive nos 3 vice-campeonatos brasileiros, né? O que eu vejo assim, que na verdade quem é o favorito esse ano realmente é o HP, pelos números, pelo time que se mostrou, né, desde do torneio touchdown até o nosso jogo que a gente perdeu, e inclusive nos outros jogos da temporada regular. Eu discordo do Nilo, eu acho que realmente o HP é o favorito para esse ano. Assim, o que eu posso dizer a respeito do jogo que a gente perdeu, e inclusive é esse que está engasgado, né? Que o HP ganhou do Croco jogando com um time que na verdade não era o HP propriamente dito, porque tinha alguns jogadores que não estavam jogando e coisa e tal. Então, além do fato deles terem ganhado, existe esse fato de terem alguns jogadores, peças-chave no time, que não jogaram e que vão jogar esse jogo. Então, realmente é de se preocupar. Trazendo até, antes do Felipe entrar também aqui, eu acho que esse jogo é uma coisa interessante de destacar, que as duas equipes, apesar do HP ter o melhor ataque em relação ao Crocodiles, aí são 49 pontos de diferença, né, a mais, pontos marcados, e 20 pontos a menos tomados, mas se você isolar as duas equipes do restante do campeonato, a gente tem um número fantástico, né? As duas equipes somadas marcaram mais de 45% de todos os pontos do campeonato, a gente está falando de 1.544 pontos, né? Então, coloca 45% disso, é ponto pra caramba, né? São 699 pontos as equipes juntas fizeram. E elas tomaram apenas 90 pontos somados, né? O que equivale a cerca precisamente 5,8% de todos os pontos do campeonato. Então a gente vê em campo ataques muito fortes, muito perigosos realmente.
E defesa já experiente também, eu acho que as duas, apesar do HP ser o que a gente sempre fala, né? HP é um time novo, mas com um elenco experiente, né? E a defesa do HP é realmente uma defesa experiente. Então eu vejo um jogo, minha opinião, bastante defensivo. Eu acho que quem vai mandar realmente vai ser as duas defesas, a defesa das duas equipes que realmente vão mandar, vão ditar o tom aí da partida, né? Mas independente disso, a gente tem que destacar aqui o quão diferente, o quão especial é a campanha dessas duas equipes quando separadas do resto, né? Eu acho que falando de defesa, se a gente puxar na memória, o primeiro jogo 10-0, Crocodiles. Segundo jogo, Paraná Ball do ano passado, 7-6 e esse ano 14-7. Esse ano foi a primeira vez, nesses 3 confrontos apenas, lógico, que um time conseguiu fazer 2 TDs no outro. Pontos sofridos também, então é um jogo que a defesa vai fazer total diferença. A final em si é um jogo mais nervoso, é um jogo onde você tem que arriscar na hora certa, mas na maior parte do tempo as equipes são conservadoras, a gente percebe isso em campo também. Eles tentam só quando tá na boa mesmo. E então assim, eu acho que vai ser realmente um jogo bastante nervoso, é o que normalmente uma final ela coloca. Puka, eu queria até fazer uma pergunta, uma curiosidade, eu queria que você até me respondesse. Você sabe me dizer quantos jogos o Curitiba Crocodiles perdeu nos últimos 7 anos? Nos últimos 7 anos? Eu sei que no Paranaense foram 2. No Brasileiro foram 3 derrotas nas finais. Cara, não vou lembrar. O Crocodile nos últimos... Só você mesmo, né? Nos últimos 7 anos... Nos últimos 7 anos o Crocodiles perdeu 8 vezes. Se a gente pegar os últimos 5 anos, foram apenas 3 derrotas. E nos últimos 3 anos, apenas 1 derrota. Então, a gente está falando de uma equipe diferente no esporte no Brasil. Toda rodada, quando eu dava os números do Crocodiles, era 100 pontos. O Croco chegou aos 1000, o Croco ultrapassou os 1500, o saldo subiu mais tantos %. Como lidar com isso? Como chegar para um jogo, para uma final, para um Paraná Ball, para o 7º Paraná Ball, e não ser simplesmente mais um sábado, para não ser um sábado qualquer? Como lidar com isso dentro do elenco, dentro da equipe? Justamente o que a gente sempre fala nos treinos é que assim, não importa a gente ter sido ex-campeão paranaense, bicampeão nacional, se no ano seguinte a gente não for nada, entendeu? Então assim, tudo que a gente sempre almeja é sempre estar em primeiro lugar. Não, assim, não é nada de arrogância, nem isso, mas eu acho que todo mundo que entra num esporte, que entra em campo, ele quer vencer, entendeu? Então assim, no ano de 2014 nós fomos campeões estaduais, por 1 ponto de diferença, e a gente foi campeão nacional com um jogo histórico, né, uma virada histórica, acho que nunca foi visto uma virada daquela no futebol americano no Brasil. E esse ano a gente ainda não é nada, a gente não é campeão estadual, muito menos campeão nacional. Então, ainda mais com essa derrota que a gente teve pro HP. Então, isso é o que move a gente, entendeu? A chegar num Paraná Ball, acordar cedo, tudo bem que o jogo é tarde, mas a gente vai acordar cedo, vai todo mundo fazer a sua preparação, seu ritual para jogo, e a gente vai chegar lá, primeiro que para conquistar o Paraná Ball e não deixar a nossa hegemonia cair, e também a gente quer ser campeão de volta, né? Interessante desses dados que você falou, Felipe, a exemplo de outras equipes do campeonato do cenário nacional, a equipe do Crocodile chega no final da temporada com uma média de 15, 16, 17 jogos. Tem equipes que chegam ao final da temporada participando de estadual ou só de nacional com 8 jogos. É verdade. E só, né, aproveitando, já que a gente colocou esse assunto, que particularmente eu acho muito interessante, é bom a gente citar, às vezes o pessoal pergunta pra gente, eu até imaginava que fosse menos. Quando eu fui realmente pesquisar, eu vi que eram 8 derrotas, eu até imaginei que fossem menos. Em 2009, o Croco perdeu para o Tubarão Cerrado, vou falar só as equipes, não vou falar o placar, enfim.
perdeu para o Tubarão Cerrado, Pantanal Ball. Também em 2009 pro Curitiba Brown Spiders pelo torneio Touchdown e pro Rio de Janeiro, na época Rio de Janeiro Imperadores, que viria se tornar o Fluminense Imperadores. Esse de 20-0, esse é o único placar que o único jogo que o Croco não pontuou. Então esse é o único jogo na história que o Crocodiles não pontuou. Rio de Janeiro Imperadores 20, Crocodiles 0. No Ibirapuera, uma chuva do caramba. É um jogo bem molhado, né? Eu lembro desse jogo. Em 2010, as derrotas pro Black Sharks pelo Paranaense e pro Cuiabá Arsenal. O Brasil Ball 1, 49-21. Fluminense em 2011, no Couto Pereira. Arsenal no Brasil Ball. Esse, na minha opinião, que eu só gostaria de deixar registrado, na minha opinião, Arsenal 31, Curitiba Crocodiles 23, na minha opinião foi o maior jogo que eu já vi, para mim o jogo mais técnico que já foi realizado no Brasil. Eu ainda estou para ver um jogo tão bom quanto aquele, quem puder depois pesquisar, ver. Na minha opinião, foi o maior jogo já realizado no Brasil. Foi muito bom. Cuiabá Arsenal 31, Curitiba Crocodiles 23, Brasil Ball 3. 2013 e 2014 o Croco não perdeu e só veio perder agora pro Paraná HP na temporada regular. São 37 vitórias consecutivas, se não me engano. No Paranaense... Não sei corretamente, mas acho que desde a derrota pro Arsenal na final no Brasil Bowl 3, eu acho que foram 37 vitórias consecutivas até a derrota pro HP. Então são realmente números que colocam o Crocodiles num patamar diferenciado, uma equipe única no Brasil. Como o Renato colocou, você jogar 5, 6 jogos é uma coisa, mas muito jogo, né? A gente tem bastante jogo na temporada regular, mais o nacional. Então, realmente digno de respeito, que tem tudo para credenciar realmente o Curitiba com a chance de mais uma vez chegar no título. E eu até queria, porque na verdade eu trouxe aqui alguns enfatizei um pouco a campanha e o favoritismo do Crocodiles, né? E agora me dirigindo ao Nilo, até trazendo duas coisas bastante interessantes aqui em relação ao HP. O HP, que é uma equipe extremamente jovem, com essa sigla HP, né? Então disputou o Paranaense do ano passado, o torneio Touchdown do ano passado e o Paranaense desse ano. São 3 campeonatos, né? Até agora foram 24 jogos disputados, né? Mas em 24 jogos o HP está a 12 de fazer seu 10º ponto, né? Então é uma equipe que realmente, quando consegue a brecha, constrói placares elásticos, é tradicional, isso já afirmou isso como uma tradição, uma característica da equipe. E eu trago uma outra característica interessante para esse ano que eu acho legal destacar, que a defesa do HP esse ano ela está com saldo positivo, né? Ou seja, é uma defesa que também pontua e está pontuando mais do que realmente toma de pontos, né? Então, Nilo, eu gostaria até de saber de você, já dei minha opinião aqui, mas queria saber a tua também. Nesse jogo, né, considerando o poderio ofensivo tanto do HP como do Crocodiles, considerando o poderio defensivo tanto do HP como do Crocodiles, né, na sua opinião, qual é a sua leitura sobre esse jogo aí? O que realmente esse jogo se desenha a ser realmente o que a gente chama de trocação, né, no MMA, ou realmente vai ser um jogo semelhante ao que a gente viu ano passado, aquele 7-6, onde as duas defesas foram carregando o resultado até o final do jogo? Bom, antes de responder essa pergunta, quando o Puka falou que o favoritismo era do HP, né? No final o próprio Felipe deu os números do Crocodiles ao longo da história dos últimos 7 anos, né? Perdeu 8 jogos. Como que eles vão ser favoritos? Não, né? Não, disse que era favorito para esse ano, né? Bom, eu acho que todos esses números aí em relação à defesa, com um saldo positivo, um ataque que é bem poderoso, ele está diversificando bastante o jogo aéreo, o jogo corrido. Cara, ele é reflexo dessa comissão técnica que fez o time do ano passado para esse evoluir bastante, corrigiu seus erros, e isso automaticamente fez a defesa ficar mais forte e o ataque consequentemente, né? Em relação ao jogo, nós temos 3 jogos que já aconteceram entre Crocodiles e HP. Tá 2-1, né? 2-1, contando com o Paraná Ball, que foi um ponto de diferença. Pô, isso aí pra mim já diz tudo, né? Não teve mais de 8 pontos de diferença nesses 3 jogos. Foi de 1 a 7 pontos, né? Quer dizer, o primeiro jogo só. Foi 10. Era uma estreia também, né? Mas enfim, não deu 2 touchdowns
E foi um jogo que teve um TD anulado do Paraná HP, né? Por conta de uma falta. Mas TD anulado não conta. Não, sim, não conta, mas entrou, né? Bola na trave não é. Então, assim, pelo próprio histórico das equipes, pelo poderio que o Crocodiles, ele continua no topo, né? Ele é o atual campeão brasileiro, o atual ex-campeão paranaense, né? Isso. Como a gente não vai respeitar uma equipe dessa, que também tem uma defesa que por anos consecutivos foi a melhor defesa do Paranaense, acredito que dos outros campeonatos que participou também. Tem um ataque também que é muito poderoso. Vide aí os jogadores que estão na própria seleção brasileira, que fazem parte do Crocodiles. O HP também tem os seus jogadores que fazem parte, né? Mas eu acredito que o Paranabol esse ano, ele promete ser um jogo mais de defesa, né? Realmente, um jogo bem defensivo. E só que assim, a gente brinca antes do jogo, é sempre baseado no histórico, né? No histórico anterior do jogo. Mas pode acontecer uma situação como essa, do decisão de terceiro, que tem uma pontuação maior. A gente não pode ter como referência 3 jogos para saber, todo o campeonato, todo o Paranabol que houver entre HP e Crocodiles vai ser uma diferença pequena, poucos pontos, não. Pode acontecer, né? E falando como HP hoje, a gente quer a vitória realmente, né? Assim como eu acredito que o Croco quer a vitória também. Do lado do HP, a maioria dos jogadores, eles não tiveram esse gostinho ainda do que é vencer um campeonato. E eu sei que está todo mundo com uma sede violenta de vencer esse campeonato. Vai com tudo, vai com muita força, tem trabalhado para isso. Tivemos recentemente um camp, onde aproximou mais ainda os atletas, né? Isso aí veio para fortificar bastante a união do grupo, para que a gente vá para essa final aí com muito mais força do que a gente tem tido nos últimos jogos. Então é isso, eu acredito que, apesar do Croco ser o favorito, o HP vai deixar tudo em campo em busca desse título. Bom, se a gente deixar para eles, ficam esse ping-pong de favoritismo até amanhã, né? O Munilo falou sobre o training camp do Paraná HP. Puca, esse ano o Croco fez um training camp também, igual foi feito ano passado, que eles se fecharam na chácara de uns jogadores, ou não? Foi uma preparação? Não, na verdade esse ano a gente tem mais treinos, né, do que o normal, né? Inclusive sábado a gente treina em 2 turnos. A gente teve internamente uma Olimpíadas internas, que a gente chamou de Rosas Vorazes, que seriam os Jogos Vorazes, né, que a gente estava brincando, que foi tipo umas Olimpíadas assim, de levantamento de peso, de corrida e tal, que a gente formulou algumas equipes dentro do próprio time, e a gente fez draft, ligando por WhatsApp, coisa e tal, foi um negócio bem bacana, e que a gente aproximou também todo mundo e tal, e viu realmente o potencial físico de todo mundo e tal, esse negócio todo, e aproximou bastante a galera, assim, e o pessoal tá com sangue no olho aí pra chegar sábado logo. Bacana. Tô querendo dormir logo para poder chegar sábado. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do Puca e do Nilo Tavares, falando sobre a grande final do Campeonato Paranaense, né, Carlitos? É isso aí, vai ser realmente um jogão, como a gente já falou, né? 2 ataques muito poderosos, 2 defesas muito poderosas. Eu ouso dizer até que são 2 das melhores equipes aí que o Brasil já teve até então, né? 2 dos melhores elencos, enfim, o Crocodiles 2015 e o HP 2015 são, para mim, aí 2 melhores equipes que a gente já teve no Brasil, e vão se enfrentar nessa final aí que tem tudo para ser fantástica, né? Bom, obrigado, Puca, obrigado, Nilo, pela participação. Só para concluir, você é o favorito. Não, cara, você quer, né? O Crocodiles é o favorito. Bom, o Campeonato Paranaense aqui não tem favorito, cara. No próximo bloco voltamos falando com o Michel Antunes, um dos diretores da FPFA, falando um pouco mais sobre o evento do Paranabol. Voltamos nesse terceiro e último bloco do TV FPFA com o Michel Antunes, diretor da Federação Paranaense. Tudo bom, Michel? Tudo ótimo. Carlitos, alguma pergunta a fazer ao Na verdade, diretor? antes da gente puxar o Michel aqui, que vai trazer bastante sobre o trabalho que a Federação fez nesse ano, né, que foi um trabalho fantástico, realmente, pelo 7º ano consecutivo, né, um belo trabalho, sempre inovando, sempre trazendo coisas mais à frente. Eu queria, na verdade, apresentar a todo mundo que atrás do programa hoje, a gente está com uma mesa aqui onde tem uma série de premiação, enfim, que vai ser distribuído ao pessoal, ao campeão, ao segundo colocado, terceiro colocado, o pessoal que foi MVP da partida, enfim, tem algumas outras novidades, né? E o pessoal pôde aí acompanhar um pouquinho mais, né? Toda a premiação para ser distribuída aí e ter um gostinho realmente do que vai ser, da coroa que vai ser dada aí aos jogadores, às equipes nesse sábado aí, né? Michel, então, já pegando então o gancho, queria que você falasse pra gente, pro pessoal aí que está assistindo a gente também,
esquecendo, deixando um pouco de lado o Paranabol, né? Vamos Sim. falar daqui a pouco do Paranabol, mas falando do Campeonato Paranaense esse ano, que, mais uma vez, é um campeonato longo, foram 28 partidas na temporada regular, um dos maiores, se não, talvez, ou aí me falta realmente dado para analisar isso, estadual, né? Que a gente tem de futebol americano no Brasil. Mas a federação realmente veio, do ano passado por isso mudou novamente parte da diretoria, né, tem uma reestruturação, e ainda assim conseguiu manter um nível alto de organização e trazendo inovação, enfim, queria que você comentasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Hoje a Federação Paranaense ela vem trazendo diversas novidades para esse campeonato, né? Primeiramente, hoje a novidade fantástica que foi esse ano foi realmente o aplicativo. O aplicativo foi um sucesso de audiência, nós tivemos aí jogos com 1.400.000 hits, Crocodiles e HP foi o maior número de hits, mas todos os times aí manteram nos seus jogos bastante hits no aplicativo, em torno de 600 a 700 mil acessos, né? O que é o acesso? A pessoa ir lá verificando como é que está o jogo acontecendo, então assim, foi muito proveitoso, foi uma experiência muito bacana que deu certo, né? Além disso, a federação traz também a TV FPFA, que é uma novidade também dentro de toda a estrutura da federação, que é falar sobre os jogos, trazer as entrevistas de campo, que também é uma novidade para esse formato, que é trazer o pessoal falando no campo, o melhor atleta, o atleta que se destacou, com os nossos repórteres em campo. Nós tornamos um time aí quase 30 pessoas envolvidas aí para cobrir todos os jogos, play-by-play, entrevista em campo, o pessoal de apoio. Então assim, a estrutura cresceu, dado ao crescimento do campeonato como um todo. Então isso só veio agregar, Com todas essas adições de situações dentro do campeonato, dentro da federação, hoje a gente tem uma estrutura de cobertura de imagem, de cobertura dos jogos, todos os jogos, né, com cobertura, com detalhes, com alguns números, trazendo pelo aplicativo. Então isso é muito bacana. Assim foi o grande avanço da federação para esse ano, que já projeta para o ano que vem outras novidades, né, que ficam aí escondidinhas, guardadas para a sequência, né? Sempre. Mas sempre inovando, né? Nós procuramos, a federação sempre procura estar um passo à frente, né? E mais uma vez esse ano a gente conseguiu estar um passo à frente de outras federações. As federações estão se estruturando, isso é bacana. A gente vê que as federações estão colocando outros atributos às suas organizações, mas aí a Federação Paranaense ela vem na vanguarda. Ela vem abrindo caminhos, ela vem dando possibilidades e com isso todas as outras federações acabam evoluindo. Isso é bacana, para o contexto geral do futebol americano nacional, isso é muito legal, né? Trouxemos aí a seleção esse ano, uma parceria aí junto com o Unicentro Knights, né? Com a Prefeitura de Irati, conseguimos trazer a seleção para o nosso estado, para fazer o último training camp, isso também é um grande avanço. E tem mais, eu acredito que para o segundo semestre a federação não para, né? Ela vai trabalhar aí em apoios aos times que participam de campeonatos, seja Torneio Touchdown, a CBFA, né? Todos os campeonatos que ocorram, aonde tiver um time paranaense, a federação vai estar. Nós estamos juntos com os nossos times. Isso é muito importante. Não acaba o campeonato paranaense. A Federação Paranaense acompanha os seus times. E nós vamos torcer. Vamos torcer pelos nossos times. Ajudar os nossos times a sempre conquistar a maior posição, o título, enfim. A federação tem essa função, trabalhar para os seus times, seja dentro do Campeonato Paranaense ou fora dele. Eu até acho um negócio interessante de falar, é que na verdade o Campeonato Paranaense ele tem realmente um brilho diferente, exato, não apenas por conta da organização e do trabalho que é excepcional que a federação faz já há 7 anos, né? Mas também por conta do rendimento das equipes dentro de campo. E muitas pessoas às vezes até falam, pô, mas um campeonato com tantas equipes assim, qual que é o segredo, né, para ter num estado só? Por exemplo, hoje as 4 equipes hoje finalistas têm um futebol americano de ponta, né? São 4 equipes que são referência no país, né? Se você pegar elas, já aproveitando esse assunto, os participantes do Paranabol, as 4 equipes, nós temos 2 campeões nacionais, Curitiba Crocodiles e Foz Black Sharks. Sim. Paraná HP, 3º lugar no torneio Touchdown. Passaram. E o Brown Spiders, enfim, que já no ano de estreia já mostrou seu potencial. Então, realmente, dos 4 finalistas,
equipes a nível nacional de vanguarda e de respeito, né, que engrandece ainda mais, não só o estadual num todo, mas pontualmente a nossa decisão também. Mas é interessante também falar que o próprio trabalho da federação, que acaba criando um ambiente, criando realmente um universo propício para que haja esse crescimento e desenvolvimento das equipes. Então é interessante mostrar que, na verdade, é um ciclo virtuoso. Né? A federação entra provendo realmente um ambiente propício a esse crescimento, as equipes crescem, atraem mais olhar, mais atenção e realmente ajudam e colaboram para a federação, que continua realmente a sempre evoluir, as equipes vão evoluindo. Então realmente é uma coisa bastante interessante ver que a gente está vendo já há 7 anos esse crescimento das equipes, da federação, do campeonato de uma forma geral, e a gente provavelmente vai ver por muito tempo aí, porque eu sei que eu estou olhando a federação, tem um planejamento aí de um longo prazo muito interessante, né? Para o ano que vem já tem algumas novidades desenhadas, né? A federação sempre tenta esconder um pouquinho o jogo, mas esse ano o próprio aplicativo, e eu já emendo uma pergunta também, o aplicativo, na minha opinião, foi um dos grandes diferenciais, né? Sim. Bastante interessante. Eu e alguns jogos eu não pude acompanhar, até por conta da distância, como a gente falou, até 18 dos 28 jogos foram feitos fora de Curitiba. Muitos que é um deles grande avanço também, né? Com certeza. Se pensar que há alguns anos atrás a maioria dos times eram de capital, hoje você tem 4 times na capital, 4 times no interior, algumas cidades novas no contexto, Campira, Iguatemi, Arapongas, né? Que ajudaram o esporte. O que a gente começa a ver assim, os times começam a abraçar também a causa e conseguir com outras prefeituras, com outras cidades, que os jogos aconteçam lá. Isso para o futebol americano, paranaense e nacional é muito importante. É algo novo. Né? As pessoas no início ela têm uma resistência à novidade. Mas a partir do momento que começa a entender, começa a gostar, aquilo começa a ser abraçado pela cidade, começa a abraçar. E os outros times que vão surgindo aí dentro do próprio estado. Tem outros times aí já treinando, se estruturando. Claro, leva-se um certo tempo, a gente sabe que esses times aí, mas são times que acredito que nos próximos 1, 2, 3 anos estejam compondo o quadro de times da Federação Paranaense. Então o campeonato só tende a crescer. E com isso vem uma exigência que a federação cresça como um todo, para dar suporte em questão de estrutura de time, né, da equipe que vai dar todo esse apoio, da própria federação, da arbitragem. A federação tem que crescer. Então, nosso maior motivador são os nossos times. Eles exigem que a gente cresça cada vez mais. Com certeza. E só aproveitando esse gancho, na verdade, tem algumas equipes que já estão realmente crescendo, Sim. Então com um corpo aí muito próximo realmente de já entrar no Campeonato Paranaense, a disputar, enfim, ou entrar a nível de competição, né? Sim. Dessas equipes, mais ou menos por cima, sem compromisso aí realmente com um número fiel, mas quantas equipes realmente seriam no interior e quantas da capital? Só pra gente ter uma ideia realmente do futebol americano expandindo. Hoje o que a gente tem, assim, já equipes que demonstraram interesse. Claro, existem algumas regras em questão de equipamento, em questão de quantidade de time, valores financeiros, mas hoje a gente já sabe que temos 4 times, 2 na capital e 2 no interior. Né? São times que já demonstraram interesse em participar numa próxima edição, a 8ª edição, ou já uma 9ª edição do Campeonato Paranaense. Então, já existe esse sinal. Então, podemos ter aí um campeonato muito em breve com 12 times. Né? E esses times vão motivando que outros times cresçam. É bem bacana isso. Esse desenvolvimento é importante para o futebol americano. Então, e a gente precisa evoluir com toda essa estrutura. Não basta apenas. A estrutura que atende hoje não vai atender a essa estrutura que vai ser formada. Então, toda a federação tem que crescer em todos os aspectos. É isso que eu iria citar, até porque a federação consegue trazer um campeonato com 8 equipes hoje, que não é muito grande, mas está entre os maiores aí, e com uma estrutura ímpar, né? Ela consegue gerir 8 equipes como se estivesse gerindo 5 equipes, né? E conhecendo a federação e todo o trabalho já há algum tempo, eu imagino que a federação vai chegar realmente a essas 12, 14, assim, quantas equipes, mantendo ou evoluindo ainda mais o nível. Eu acho que essa característica da federação está passando, está mudando a diretoria, está realmente renovando todo esse pessoal, mas essa característica continua muito forte na federação. Só fechando esse parênteses então, e aí voltando ao que estava falando, a questão do aplicativo, como eu não pude acompanhar alguns jogos fora da capital, eu acompanhei todos pelo aplicativo e realmente é um negócio, é um modo, e quem acompanha aí pelo aplicativo da NFL, pelo celular, é uma coisa bastante semelhante. O formato do play-by-play, né? Então, quem está habituado realmente ao aplicativo da NFL se adaptou instantaneamente ao aplicativo da federação e foi feito no mesmo molde.
E a gente consegue trazer do aplicativo a mesma emoção, ou emoção semelhante, aquela agonia, né, de estar realmente dentro de campo, o jogo disputado, enfim, né. Afinal, vai ter a transmissão pelo aplicativo? Vai ter. Ainda falando dessa situação que você acompanhou, eu acompanhei, por exemplo, o Crocodiles HP, um jogo extremamente emocionante, acompanhando o aplicativo que eu estava em Irati. Estava acompanhando o aplicativo, olha, é um vício, você, meu Deus, o que está acontecendo, você quer saber, então acaba criando essa expectativa, o que está acontecendo, qual o próximo lance, e com essa facilidade da transmissão, você vai acompanhando realmente, aconteceu o lance, já tem a transmissão, você já está sabendo, então você se sente no grupo, você tá, todo mundo está entendendo, saiu diferente antes que você esperava, tinha que ter uma atualização, ou era para uma rede social, alguma coisa, ou alguém que estava lá que estava atualizando, não, agora a federação garante isso, né, que você tem essa informação, e realmente, pensando, né, na evolução desse aplicativo que vai acontecer aí, fica para o pacote de novidades do próximo campeonato, mas sim, ele vai ser transmitido, né, tanto o jogo de terceiro lugar, como a grande final aí, a final que promete muito, né, expectativa de todos, inclusive dentro da federação, é muito grande, né, que seja eu acho que o jogo do ano, eu colocaria facilmente o jogo do ano dentro do campeonato. São times muito fortes, de muita referência. Apesar de a história do HP ser pouca, mas ela já é vitoriosa. Assim como do Croco, que não tem o que falar, né? Não tem o que comentar. Então é um jogo fantástico. E vai ser transmitido pelo aplicativo, né? Nós vamos estar lá trabalhando para que o pessoal, mesmo de fora do estado, consiga acompanhar, né? Que o pessoal de Curitiba, região metropolitana, a gente quer que vá para o estádio, para aproveitar todo o evento que está sendo preparado assim, com muito carinho, com muito zelo, para que a gente mantenha cada vez o nível subindo, sempre subindo, e a gente quer fazer esse Paranabol ser inesquecível. Falando agora um pouquinho sobre o evento Paranabol que você falou, Michel, o que a Federação Paranaense traz de novidade para esse ano, cara? Bem, a Federação... Novidade dentro da federação parece que é um ciclo vicioso, né? Tem que ter novidade, senão não é. Todo ano tem, né? Primeira mão a gente vai ter, claro, toda a estrutura para atender, né? Então, ambulâncias em caso, né? Para quem vai assistir, para os atletas, né? Uma cobertura total, né? Para que a gente sabe que eventualidades podem acontecer. Então isso manda segurança. Nós temos o Espaço Mulher, né? Onde vai ter massagem, quick massagem, uma cadeira, então que negócio bacana, porque a gente sabe, né, acaba para a mulher, tem mulher que óbvio acompanha, gosta, mas muitas vão acompanhar o marido, o namorado, o filho, alguma coisa, e 3, 4, 5, 6, vou assistir o primeiro, os 2 jogos, 8 horas fácil dentro lá, então cansa, então vai ter a quick massagem, vai ter uma parte lá, parte de beleza, vai ter informações sobre produtos da Mary Kay, vai ter todo um ambiente, né? Vai ter fazendo demonstração de produtos, enfim, voltado à mulher. A gente não pode só mais pensar, o evento está crescendo, então nós temos que atender todo mundo. Vai ter espaço criança, com piscina de bolinha, pula-pula para a criançada brincar também, que acompanha, né? Então não tem jeito, vai chegar uma hora. Vai ter alguns times vão colocar algumas lojas lá, né, para vender camisa, boné, enfim, tudo mais, né? Então alguns times vão estar colocando as suas lojas lá, né, para venda. Nós teremos alguns, né, aí também novidade, alguns food trucks, um que eu sei que está garantido, que eu particularmente passaria algumas vezes lá, é o de show, né? Então o pessoal da Oak Beer. O pessoal da Oak Beer vai estar aí, né? E alguns outros que a gente está aí em vias de fato para fechar, né? Além disso, né, que eu acho que é uma das coisas bem bacanas, né? A gente está vendo alguns jogos aí que tem a cobertura, né? A gente vai ter toda a cobertura, já o que é normal, o telão de 7 metros, né? Vai ter lá a parte do palco, onde vai ser entregue, onde vai ficar toda a parte de troféus, medalhas, tudo. Mas o que vem aí, uma coisa bem bacana de novidade a parte, nós teremos, alguns têm um drone para filmar, alguma coisinha. A gente investiu um pouquinho mais, nós estamos colocando, né, depois aí de muito trabalho, estamos colocando um helicóptero, né? O helicóptero não é um helicóptero, é um helicóptero de todo o evento, né? Então ele vem todo padronizado para o evento, todo plotado, um negócio show de bola, né? Que vai estar lá à disposição, né, do pessoal para estar. Ele vai participar do evento, vai fazer alguns voos, vai estar lá disponível para o pessoal poder voar também, né? Que é uma coisa bacana, né? Eu particularmente acho muito legal.
E é mais uma novidade aí da federação. Então o pessoal que vai ao estádio pode ainda dar uma passeada de Pois é, helicóptero. então, e ainda para melhorar então, né? Na verdade assim, aproveitando que a alegria é grande, a gente tá fechando aí com chave de ouro, nós vamos estar sorteando, vai ter brindes, né? Tanto dessa parte de beleza, vai ter alguns brindes sorteados, mas nós vamos sortear alguns voos. Muito legal. Né? Então você vai poder ir, você vai poder ir lá se divertir, vai assistir um jogo de extrema qualidade, você vai comer bem, você vai ter o teu espaço de lazer para tua criança, vai ter espaço para você, mulher, tá se maquiando, fazendo, conhecendo produtos, dando uma relaxada, vai ter toda a estrutura, né, de alimentação, vai ter os food trucks, né? Vai ter toda uma segurança, tudo bem padronizado, que já é uma coisa já conhecida da característica, mas basicamente também você vai poder ver por cima. Vai poder passear um pouquinho de helicóptero lá, voar ali sobre a região, quem sabe está assistindo um pouquinho do jogo ali por cima. Isso é uma novidade da federação, a federação vem trazendo e você vai ao estádio, confira, para você poder participar dos sorteios, ganhar os brindes e poder dar uma voada de helicóptero. Vai ser muito show Isso mesmo. aí, para quem gosta de tirar selfie, né, vai ser um prato Vai ser cheio, um baita né? selfie, né? Um selfie bem bacana. E a federação, ela continua seu trabalho, né? Terminado basicamente a final, né? Com aí as equipes, né, disputando aí o terceiro lugar e a final, a federação continua seu trabalho, não para. A federação ela não para quê? Para que a gente já possa planejar o Paranabol 8, para que a gente possa ter uma melhor qualidade, que a gente tenha novidades e nós vamos ter um pessoal lá para estar apoiando em toda a parte, né? Dúvidas, às vezes está com dúvida em algum lugar, tudo. Então vai ser bem bacana. Estamos montando, mas para você. Assim, a gente quer que você vá ao campo, quer que você assista, quer que você entenda e se apaixone. Como que todos que estão hoje envolvidos aqui são apaixonados por futebol americano e começaram dessa maneira, assistindo um jogo, vendo alguma coisa. É isso que a gente quer trazer o público. Diferente do... talvez esteja frio, mas o calor vai estar lá porque nós fizemos um negócio de coração, de muito carinho, muito amor, e o helicóptero vai estar lá e eu particularmente estou muito ansioso para a parte do helicóptero. E eu acho só interessante, você falou que o trabalho não cessa, e muita gente às vezes desconhece o trabalho que realmente acontece na federação, e o campeonato terminando, na verdade, é onde começa realmente todo o preparativo para o ano que vem. O pessoal talvez não saiba de casa, vai ficar sabendo agora, mas o planejamento da federação é tão antecipado em relação ao campeonato que já final de setembro, início de outubro, já temos a tabela já definida para o ano que vem, com os confrontos, tudo bem certinho, com datas, tudo bem já especificado como foi ano passado e ano retrasado. Esse ano não será diferente. Lógico que a gente só divulga no início do ano, né, até por questão de publicidade, enfim. Sim, claro. Mas o planejamento da federação, ele vem com muita antecedência, né, por eu estar dentro, né, já trazendo um pouco de spoiler, eu sei que as novidades do ano que vem já estão sendo planejadas e fechadas esse ano, antes mesmo da final desse ano. E até aproveitando, né, a gente já vai usar a final, né, para você ver a importância que a federação dá às novidades, né, a gente já vai usar a final para fazer também alguns testes, já pensando em possibilidades no ano que vem. Uma delas é essa parte de nós temos uma câmera pegando, claro, não vai filmar todo o evento, né, mas vai fazer algumas tomadas, algumas coisas, mas isso serve. Nada melhor do que testar algo novo, grandioso, num grande evento. Então, nós vamos estar aí utilizando uma câmera que vai filmar 360 graus, né, o jogo, então você vai poder... E aí que é legal, não somos nós que dizemos aonde vai ser visto, é você de casa que vê, você controla, você diz aonde que você quer ver, em que momento do lance e qual ângulo que você quer ver. Isso é mais uma novidade que nós já vamos colocar em testes esse ano, para que no ano que vem, principalmente talvez os jogos da rodada, que a gente já cobre com toda a estrutura, né, do time, fazendo a reportagem. A edição diferenciada. Vai ter essa novidade. Né? Vai ter essa novidade que ela vai ter cenas, ou aí a gente vai ver quais vão ser as possibilidades de ter aí boas imagens em 360 graus. Isso é só a Federação Paranaense que vai trazer. Então, mais uma vez, nós estamos na frente, como sempre, na vanguarda. E a gente fica aberto a todas as outras federações para que nos acompanhem. Eu acho que se as federações se unirem num momento único e evoluírem juntos, a gente acaba tendo um esporte melhor, trazendo coisas novas e cada um agregando do seu lado, né? Mas ainda usando o jargão que está sendo utilizado aí durante todas as 2 últimas semanas, aqui no Campeonato Paranaense não tem favorito. Não tem.
né? E assim, a final, né? O jogo ali de terceiro e quarto é para Sharks e Brown Spiders, o de primeiro ali para HP e Croco. Mas a final é de todos os times. Porque sem eles a gente não teria feito esse maravilhoso campeonato de altíssimo nível. Indiferente da classificação que o time ficou, mas todos os times evoluíram dentro do seu contexto, melhoraram seus números, tiveram uma melhora significativa. Então, a final é para todos, inclusive para você. Você de casa, vá ao estádio, assista, vai ser muito bacana. Show de bola. Bom, fica o convite do diretor da federação, Michel Antunes. Compareça na Arena Top Line, né? Qual o endereço da Arena Top Line, Carlitos? Rua Quintino Bocaiúva, número 700. Tentou me pegar no Opa! Não deu. Quintino Bocaiúva, número 700, em Campo Largo, né? A conhecida aí pelo pessoal que segue futebol americano, né? Arena Top Line. Às 10 horas da manhã começa a decisão do terceiro lugar entre o FPR Brown Spiders e Foz do Iguaçu Black Sharks. E por volta das 14 horas aí deve estar começando a grande final entre Paraná HP e Curitiba Crocodiles. Então, fique ligado, compareça na Arena Top Line. Se você, fora do nosso estado, não puder comparecer, vai poder acompanhar pelo aplicativo, pelo Play by Play. Esperamos você lá. Obrigado e até o Paranabol.